Hoje eu estou aqui com o maior e mais bem-sucedido investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, o Luiz Barsi. Eu sou João Sandrini, eu sou head da área de MBAs do Grupo Primo e a gente vai conversar aqui sobre o assunto preferido do Barsi, que são as empresas da Bolsa. O Barsi conta no livro que na casa dele ele adorava esse assunto, mesmo em almoços de família, nas viagens de férias, ele gostava de falar de empresas. Hoje vai ser o nosso principal objetivo também nessa aula, que é a segunda do método Barsi de dividendos. Barsi, vamos começar a esquentar aqui? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada uma das suas 5 maiores posições na Bolsa, começando pela Unipar, que é a sua maior posição, uma empresa que você ganhou bilhões de reais com essa empresa. Ela chegou a ser 50% da sua carteira, porque a ação se valorizou tanto que ela cresceu passivamente de uma maneira fantástica. E aí, de forma bem objetiva, Barsi, por que o senhor acha que a Unipar vai continuar sendo um bom investimento daqui em diante? Por que essa posição é tão representativa para você? Bom, é evidente que eu acredito que a Unipar não volte mais para os 25, né? Nem para os 30 centavos, não é isso? Isso é uma coisa evidente. Mas eu acho que ela continua, sim, sendo uma boa opção, porque é uma empresa que distribuiu dividendos generosíssimos, tá certo? Em virtude do quê? Em virtude de uma postura empresarial que nós tivemos assim alguma posição, né? Alguma importância, que é o seguinte, que é não aumentar a base acionária de uma forma desordenada, como fizeram muitas outras empresas, não é isso? Todas, invariavelmente, todas as empresas que aumentaram muito a sua base acionária, hoje estão numa situação de dificuldade. Eu dou até alguns exemplos, não é isso? O Bradesco, enquanto tinha uma base acionária menor, ele conseguia remunerar bem o acionista. Hoje o Bradesco tem 10 bilhões e 800 milhões de ações. Então você não precisa ser nenhum grande matemático para concluir o seguinte: para remunerar 10 bilhões e 800 milhões de ações, qual o lucro que ele precisa alcançar? Não é isso? Então as pessoas não se dão conta disso. E uma das coisas muito favoráveis na Unipar foi exatamente essa, que nós não ampliamos a base acionária. A empresa está em negociações aí para possivelmente comprar a Braskem. Ela dobraria de tamanho se o negócio se concretizar. O senhor vê isso como um potencial gerador de mais dividendos no futuro para a Unipar? Olha, eu sou um pouco não, muito conservador, tá entendendo? Eu faço um comparativo. Quanto a Unipar deu de dividendo até agora? Quanto a Braskem deu de dividendo até agora? Será que a Unipar comprando a Braskem, ela vai continuar dando bom dividendo? Será que todas as plantas da Braskem estão plenas para trabalhar? Será que esses 5 anos que a Braskem ficou aí, compra ou não compra, vende ou não vende, as plantas não precisam de uma atualização? Não sei, eu estou falando isso porque é uma pura imaginação. Mas eu acredito o seguinte, eu acredito que a proposta feita pela Unipar é aquela que melhor encanta os acionistas, porque é aquela que prevê o quê? Prevê futuramente estender uma OPA aos acionistas, é isso? Coisa que me parece que as demais ofertas não contêm esse ingrediente. Tá? É uma incógnita falar sobre isso. O principal controlador, da Unipar, Frank, é um camarada que ele tem uma boa visão de mercado, uma boa visão operacional e se ele está fazendo isso é porque ele acredita que é um bom negócio. Vamos falar agora então um pouquinho da Klabin, que é a segunda maior posição do Barsi. A Klabin, ela é boa pagadora de dividendos, mas não é uma ação que se valorizou muito nos últimos 5 anos. Por que o senhor acredita que Klabin vai ser um bom investimento no futuro? Porque a Klabin é uma empresa que ela é uma empresa que ela é de capital intensivo e ela não para de crescer. A Klabin também tem uma questão ligada à quantidade de ações. Ela tem, acho que se não me falha a memória, quase que 6 bilhões de ações, não é isso?
E não é fácil remunerar 6 milhões de ações. A Klabin, interessante, a Klabin me ensinou, como muitas coisas no mercado eu aprendi, a Klabin me ensinou o seguinte, que dividendo você ganha por quantidade possuída e não por valor aplicado. E a Klabin, claro, a Klabin é uma empresa que tem projetos futuristas. É uma empresa que hoje poucas empresas se comparam a ela, tá entendendo? Em termos de avanço tecnológico, em termos de cuidar da floresta, enfim, em termos assim também de evoluir, não é? E as oportunidades que vão se apresentando para a Klabin, elas têm se intensificado. Por exemplo, a Klabin hoje, ela está fornecendo caixas de papelão para exportação de frutas, coisa que era feita em containers, pequenos containers de plástico, né? A Europa, a própria Ásia, hoje não quer mais que as frutas sejam embaladas em material plástico, tem que ser em caixa de papelão. Então é um mercado que cresceu bastante para ela. E com isso eu acredito que ela também, na razão direta que ela tem novas oportunidades de mercado, então ela cresce para suprir essa nova expectativa. Vamos falar um pouquinho agora da terceira maior posição, que é a AES, né? Essa empresa, ela não é uma pagadora de dividendos muito regular. Não, ela é uma boa pagadora de dividendos, tanto é fato que é a única empresa no mercado que já pagou 110% do lucro. Você sabia? No passado. Não, no passado, pouco tempo atrás. É que a AES Brasil, ela passou por uma reformulação estatutária, operacional. A AES Brasil hoje não é só matriz energética proveniente de hídrica. Hoje ela tem novas matrizes energéticas. E ela investiu bastante na compra de todos esses projetos. É muito importante que quando você entra num investimento, que esse investimento ele não venha somente aumentar o faturamento. É importante que ele, além de aumentar o faturamento, ele gere resultado. E esses investimentos todos que a AES Brasil desenvolveu, todos eles vão gerar resultado. Outro fator muito importante que ocorreu na empresa é que ela reduziu a base acionária. Ela possuía uma base acionária de 3 bilhões e pouco de ações, hoje ela tem só 600 milhões de ações. Então, para remunerar 600 milhões de ações, ela precisa talvez de um lucro menor. Então, provavelmente, o payout futuro dela vai ser um payout bom. E outra coisa que o pessoal também não se deu conta é que eu acho, por razões óbvias, né, o seguinte, que quando ela negociava ações ordinárias, preferenciais e units, uma unit estava representada por 5 ações. Uma ordinária e 4 preferenciais, não é isso? Então, com o enxugamento da base acionária, eles eliminaram também a units e converteram todas as ações preferenciais em ordinárias. Então, hoje, a AES Brasil possui somente ações ordinárias. Como uma ação ordinária ficou no lugar da units, eu interpreto o seguinte, que uma ação ordinária hoje está representada por 5 ações antigas. Então, ela custa R$11, R$12, se você dividir por 5 dá 2 e alguma coisa. Então, é um papel que está num preço assim super acessível. É que ninguém faz essa análise, tá entendendo? Agora, eu acredito que a AES Brasil, se a memória não me trair, a AES Brasil é a única empresa do setor de energia elétrica que tem no seu estatuto distribuir 100% dos lucros, né? Não é igual. 50. Mas ela distribui quase que 100%, né? A prática é essa. Não é que nem a PetroRio, né? Você sabe qual é no estatuto, o que está consignado para pagar dividendo na PetroRio? Quanto? Quanto você acha que é? Não faço ideia. Não? É exatamente
0,001. Então é uma empresa que nunca vai pagar dividendo. Nunca pagou e nunca vai pagar. Você tem outros papéis também assim, não é isso? Quem mais que paga um dividendo pífio? A Azul paga um dividendo pífio. Dentre aquelas que não pagam uns 25%, está também a Raízen, também não paga esse. E a Raízen tem uma base acionária gigantesca, né? Ela tem mais ou menos hoje uns quase 11 bilhões de ações. Então remunerar tudo isso não é fácil, né? Não é fácil. O próprio Magazine Luiza também tem uma base acionária grande. A Itaúsa tem quase 9 bilhões de base acionária. Então, o pessoal não analisa o evoluir da base acionária, o que o evoluir da base acionária acaba interferindo na distribuição de resultado. Você veja, a Itaúsa, com 9 bilhões de base acionária, considerando 25%, ela teria que dar o quê? 36 bilhões de lucro para dar 25 centavos. É por isso que dá 10, 12, 3 centavos. Às vezes dá 1 centavo. Às vezes dá zero nada, né? Que a gente brinca. Né? É isso aí. Então, a pessoa não analisa isso. A turma deixa de lado esses ensinamentos que o mercado transmite para você. E agora, a sua quarta maior posição é a Cosan, mas também não é uma, que nos últimos 5 anos também não é uma grande pagadora de dividendos, e é uma empresa que às vezes ela prefere comprar outras empresas com o caixa que ela gera do que pagar dividendos. Por que a Cosan, o senhor acredita não, a tanto? Cosan é o seguinte, a Cosan ela é uma empresa que no passado a gente comprou e acabou tendo um yield projetivo excelente. Por quê? Porque eu cheguei a comprar a 3 e alguma coisa e vendia R$90, depois dos 7, 8 anos. Eu acredito, veja bem, porque o mercado ensina a gente que a Cosan passou a desenvolver este mesmo procedimento a partir dos R$15. Eu acho que ela não volta mais para R$15, provavelmente não vai cair abaixo dos R$20. Veja bem, eu não sou futurólogo, eu estou apenas transmitindo aquilo que o mercado ensina, tá entendendo? Para a gente poder transmitir para os outros, não é isso? Então eu acho que a Cosan daqui para frente, ela vai desenvolver um tipo de postura de mercado que ela vai evoluir porque a Cosan sempre teve a mesma postura de mercado que a Suzano. Qual é essa postura? Eles transferem para o mercado o lucro do acionista. Então o que acontece? O papel sobe, ele vai ganhando. E veja bem, a Cosan ela só passou a ter um desequilíbrio de cotação a partir do momento que ela fez um desdobramento. Uma virou 4. Então hoje ela tem 1 bilhão e 800, se não me falha a memória, de base acionária, mas já com uma outra posição, uma outra postura. Mas vamos falar agora da quinta e última posição da sua carteira que eu queria abordar individualmente, que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, sim, uma máquina aí de distribuir dividendos nos últimos anos, mas também é uma ação que hoje tem um controlador que acha que, além de lucro, o banco também tem um papel social. Por que o senhor confia e gosta tanto dessa ação? Eu confio pelo seguinte, eu acho que toda empresa que tem um compromisso, ela distribui bons dividendos. O que é um compromisso? Por exemplo, o Santander tem o compromisso de mandar dinheiro para a Espanha. A AS Brasil tem o compromisso de mandar dinheiro para os Estados Unidos. O Banco do Brasil tem o compromisso de mandar dinheiro para a Previ e para o governo. Então eu acho que ele tá dotado de uma postura não idêntica aos demais. Veja bem, o Itaú, o Bradesco, o Santander não. Mas o Itaú e o Bradesco, a base acionária deles cresceu uma barbaridade. O do Banco do Brasil permaneceu. Então o que acontece? Esse sentimento que você vislumbra sobre ele é que cada vez que o lucro aumenta, se ele tiver a mesma base acionária, é evidente que o dividendo cresce também. Então o Banco do Brasil tem pago dividendos aí invejáveis, tá certo?
E ele dá um lucro mais ou menos parelho com os demais bancos, não é isso? É porque ele tem uma base acionária menor. Mas nos últimos 2 meses, o que o senhor vem comprando aí com os dividendos que caem na tua conta? Eu tenho comprado, eu comprei um pouquinho de ações da Vibra também, não é? Por interpretar que ela está dentro do meu perfil. O meu perfil sempre foi o seguinte: ao invés de ter um posto de gasolina, ser dono de um posto, eu prefiro ter 1% de 8.400 postos. Então, porque acho que é uma empresa que tem um futuro brilhante, na minha opinião. Eu andei comprando também um pouquinho, além de ter comprado a S Brasil, andei comprando também um pouco de Caixa Seguridade. Eu acredito no segmento, porque seguro é um pouco melhor do que energia elétrica, né? Seguro você paga sem consumir e torce para que não haja o sinistro, né? É um pouco melhor porque você tem uma torcida favorável. Como a Caixa é uma empresa nova no mercado, eu acredito que ela tem um potencial muito assim, expressivo para crescer. Além do que, o seu presidente, num recente pronunciamento, ele divulgou aí que provavelmente, agora para 2024, a Caixa comece a pagar dividendo trimestral. É uma empresa que está dentro do meu DNA. O ministro Haddad ele tem dito aí que ele quer começar a taxar os dividendos. Se o senhor pudesse bater um papo com ele, fazer uma reunião com ele, o que o senhor diria para ele? Eu diria o seguinte, que o dividendo já é tributado. Se você for fazer um comparativo dos tributos que são impostos na economia, em outros países, até poderia se justificar. Mas aqui a empresa já é tributada com 34%. Então você tira 34%, mais 5% de que você tem que ter de reserva de capital. São 39%. Você tem mais outras reservas que você tem que constituir, não é isso? Chega no fim não tem dinheiro, a empresa não ganhou nada. O empresário, ele tem que ganhar. Essa é uma coisa óbvia, né? Isso vai inibindo novos projetos, novos investimentos na indústria. É a minha opinião. Então eu acho que você taxar o dividendo, na minha opinião, é uma miopia tributária. Entendeu? É querer que não se invista aqui no país. Márcio, vou fazer umas perguntas agora de múltipla escolha aí, perguntas mais breves mesmo. Se o senhor tivesse que investir em só uma dessas coisas aqui, qual das duas o senhor escolheria? Imóveis ou ações americanas? Ações do país americano? Eu escolheria ações do Brasil, porque eu acho que a grande oportunidade está aqui. E se o senhor tivesse que escolher entre renda fixa ou fundo imobiliário, o que o senhor escolheria? Veja bem, eu não acredito que exista renda fixa nesse país. Nesse país aqui o que existe é perda fixa. Porque está mais do que comprovado que se você avaliar o teu poder aquisitivo no primeiro dia do ano, examinando um rol de produtos, e chegar no fim do ano, você for pegar esse poder aquisitivo, a perda é sempre superior a 30%. Então, a inflação de 3% é outra poesia. E o fundo imobiliário? O fundo imobiliário, eu não invisto assim diretamente em imóveis, né? Apesar de que pouca gente investe em imóveis como eu invisto, não é isso? Eu tenho, assim, participação em 4 grandes fazendas da Klabin. É imóvel, não é? Só que é um imóvel produtivo. É um imóvel que gera riqueza, né? Tem agora os fiagros na Bolsa, né? Como? Agora tem muito fiagro que tem sido lançado na Bolsa. Sim. É um pouco isso, né? Você aluga uma fazenda para alguém produzir nessa fazenda e recebe ali uma parte da mas isso aí produção. É antigo, viu? Esse processo aí, em outros países, é muito antigo. Por exemplo, na Argentina, há muito tempo atrás, você podia comprar um talhão de um vinhedo e depois você tinha o vinho
Isso aí é antigo. Isso agora que o país começou agora a desenvolver algumas atividades, né, que já são antigas nos outros países. Agora eu quero saber o que o senhor acha pior, Barsi. Comprar um Bitcoin por 30 mil dólares ou emprestar dinheiro para o cunhado? Eu não sei até que ponto eu emprestaria dinheiro para o meu cunhado, porque ele nunca pediu, certo? E você compraria o Bitcoin por 30 mil? Não, eu não compraria. Bitcoin não existe. Bitcoin é um negócio que até agora eu não vi. Você já viu um Bitcoin? Eu também nunca vi. Tá entendendo? O dia que eu ver um Bitcoin, eu vou poder avaliar. O Bitcoin, ele é o quê? Ele é um conta corrente. Você está investindo num conta corrente, não é isso? Você está dando dinheiro na mão de alguém que... Criptomoeda é uma nomenclatura nova de tomar a sua grana, né? Mas isso somente cai os gananciosos. Aqueles que têm a cabeça no lugar, eles não aplicam em Bitcoin. Ainda no espírito aí do que é pior, Barsi, varejo ou companhia aérea? Ah, nenhuma das duas. Lojas Americanas ou Magalu? Porra, você quer me colocar numa situação difícil, né? Eu não invisto em varejo, principalmente em varejo de linha branca, em varejo de eletroeletrônicos, não é isso? Você pode ver que a loja americana mudou muito o seu nível de negociação, né, operação. Ela praticamente já quase que não vende produtos eletrônicos, porque eu acho que ela perdeu o crédito. E ela também não está vendendo linha branca também porque perdeu o crédito. Né? As empresas que vendem linha branca não deixam ficar um rabo tão grande como deixam ficar outras empresas. Né? Basta você olhar para o passado e ver o histórico de cada atividade. Então veja bem, Mesbla, Casango Brasileira, que é o MAP, Casa Centro, Giaronso, Clipper, Sloper, Ultralar, Eletrolândia e mais umas 40 quebraram. Agora tem uma que chamava Máquina de Vendas, também está com a falência decretada. Havia varejo, se não teve uma injeção de recursos violento, também estaria numa situação mais complicada. O Magazine Luiza foi alvo de uma subscrição fantástica. E o problema dessas empresas não é só a atividade. O problema dessas empresas é o custo que elas são obrigadas a desenvolver para poder manter as suas vendas. E veja bem, por exemplo, o Magazine Luiza, ele contrata o Faustão, são valores caros, né? Eu não sei se aquilo que ela gasta com publicidade e propaganda, ela tem um retorno. Acho que não tem. Aqui, Barsi, outra. Só que agora o que o senhor acha melhor? Itaú ou Nubank? Nenhum dos dois. O que o senhor acha melhor investimento? Apple ou Banco do Brasil? Banco do Brasil. Porque senhor... está aqui no Brasil. A Apple é uma grande empresa, claro, mas eu não invisto fora do país. Eu acho que as oportunidades ótimas estão aqui no Brasil. Ainda você compra Banco do Brasil abaixo do valor de patrimônio, você sabia? Ainda está abaixo, mesmo com a alta recente. O valor de patrimônio do banco, se a memória não me trair, é 55, 56 reais. Ela custa 47. A Apple, ela não custa abaixo do patrimônio. Ela vale 50 vezes acima do patrimônio. Então, eu não sei que yield você teria tendo uma ação da Apple. Ô, Barsi, o que o senhor mais odeia? Corretagem ou emolumento? Eu odeio os dois. Onde que o senhor prefere passear, em Gramado ou em Paris? Em Gramado. E para trabalhar aqui em São Paulo, é melhor centro ou Faria Lima? Para mim, eu sempre trabalhei no centro. Para mim é uma beleza. No centro você tem metrô, você tem ônibus, você tem facilidade. É uma pena que o centro ele se deteriorou de uma forma extraordinária, né? Eu espero agora que o novo governo recomponha o centro para que ele possa ter uma atividade mais brilhante, mas é uma pena que os imóveis tenham perdido tanto valor aqui. Como que o senhor prefere viajar, de jatinho particular ou de avião da Gol? Eu prefiro viajar de automóvel, quando eu não vou para o exterior, claro, né?
E para se locomover, o senhor prefere um Porsche ou um metrô? Um Porsche? Não, eu prefiro... Olha, eu não sou um patrocinador. Eu considero aquele que tem um Porsche um patrocinador. Ele patrocina a Porsche. Tá entendendo? Então eu prefiro que ao invés do dinheiro estar na Porsche, está comigo. Porque eu analiso as coisas de uma forma mais autêntica. Olha, eu tenho uma média de gasto de uns 8, 10 mil reais. Eu gasto aquilo que é necessário. Tá entendendo? Você veja bem, você vai comprar um Porsche, por exemplo, você vai pagar 500 mil reais. Eu tenho um Passat, uma variante Passat, 2010, custa 40 mil reais. A minha filosofia é a seguinte, eu consegui vencer porque eu não sou um patrocinador da Porsche, tá certo? Não sou um patrocinador. Eu prefiro que o dinheiro que eu vou colocar na Porsche fique comigo. Simplesmente isso. Então, isso daí é resultante do quê? É resultante de um aprendizado. Eu me sinto muito feliz e muito confortável em falar isso aí. Eu acho que o cidadão, ele não consegue administrar os seus egos. Então, eu comecei tentando e consegui administrar os meus egos. Até o momento que eu passei a controlar os meus egos. Não é isso? Então, é isso aí. Então, você vai falar, eu vou nos melhores restaurantes, tá entendendo? Eu tenho acho que uns 40 pares de sapato. Quer dizer, você tem um lugar até que você sabe a propensão marginal para consumir, eu já não tenho mais. Tenho 600 camisas, tá entendendo? Então, porque eu não tenho onde gastar o dinheiro. Então, eu moro bem, eu moro num apartamento de 300 metros, num prédio que tem 40 andares, um por andar, um prédio maravilhoso. Talvez por isso que eu cheguei nos 84 anos, porque eu vivo bem comigo mesmo, tá entendendo? Eu vivo para mim, eu não vivo para os outros. Quem que mais te enche de orgulho, a Luiz Barsi ou a Unipar? Os dois. E qual que dessas duas opções aí te daria mais desgosto? Luiz Barsi fazendo day trade ou casando com alguém que o senhor não gosta? Eu acho que day trade ela não vai fazer nunca. Porque ela comprou a ideia de que você tem que investir na geração de riqueza e é isso que ela desenvolve, não é isso? Tá certo? Agora, casar é ela que tem que decidir, né? Não sou eu. Perfeito. Depois do sucesso aí do teu livro, Barsi, o Rei dos Dividendos, como é que você gostaria que a sua história fosse contada? Com um documentário na Netflix, com um enredo numa escola de samba, como? Não, eu acho que a minha história, ela é muito bem colocada para o país pela AGF. Porque o que eu estou falando para vocês é o seguinte, eu não tenho assim, indicado um papel, olha, compra isso, faz aquilo. Eu sempre falo, ó, eu estou comprando, se você quiser comprar, problema teu. Então, eu acho que o que a AGF faz é uma estrutura educacional. Então, eu acho que isso tem que ser respeitado, tem que ser levado em consideração. E é uma coisa que o Estado devia fazer. Ele não faz. Por que o Estado não faz? Porque ele não tem interesse que você seja um investidor de mercado. Ele quer que você seja um agiota para emprestar dinheiro para ele. Perfeito. E perder dinheiro. Quem que é a pessoa que você mais admira no mercado financeiro brasileiro? Olha, uma pessoa que eu acho que é um bom gestor é o Walter Schack, da Suzano. O Frank também é um ótimo gestor. Da Unipar. Da Unipar. Então, tem fato que ele ficou... Você veja bem, a Unipar é o que é graças a ele, né? Graças ao ímpeto dele, porque quando ele foi obrigado a disponibilizar a Quator para a Braskem, ele ficou com um determinado valor pequeno e com metade da carbocloro, né? Então ele foi comprando o resto da carbocloro, acabou comprando também a Solve, a Indupa, enfim. Eu acho que ele é um ótimo administrador. E qual que é o seu investidor favorito? Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Philip Fisher ou algum outro? Luiz Barsi. Muito bom.
O que é mais importante? O Warren Buffett, você sabe que ele não distribui dividendo, né? Nunca. Nunca ele distribuiu. Então, eu sou favorável àquele que distribui dividendo, porque o dividendo, ele reforça o seu caixa. O Warren Buffett, o que ele faz? Ele reforça o ego do cidadão. Ele transfere para o mercado o ganho do acionista. O senhor já pensou em montar uma Berkshire Hathaway? Não. Não, porque eu estou no Brasil, não estou nos Estados Unidos. Né? O Brasil não tem ações com a mesma expressão que empresas americanas possuem. Né? Você pega uma Apple, né? E outras mais, a própria Coca-Cola, a General Electric, né? São empresas que o que elas negociam em um dia no pregão nos Estados Unidos equivale ao nosso mercado. Cada uma delas. Então é uma postura, é incomparável. Não há, essa pergunta que você faz é uma pergunta incomparável, não tem como comparar. Entendeu? Mas eu acho que muita gente gostaria de investir com o senhor se tivesse essa oportunidade. Bom, veja bem, a porta está aberta. Não é? O que o senhor acha que é mais importante para vencer no mercado financeiro? Dominar a psicologia dos investidores ou contabilidade? Não, contabilidade ajuda. O que eu acho é que você tem que assumir uma postura de que você vai investir na geração de riqueza. E para você investir na geração de riqueza, você não fica milionário de repente. É uma caminhada, é uma estrutura que você tem que ter disciplina, tem que ter paciência. A Klabin não cresceu em um mês. A Klabin tem 124 anos, você sabia? Sabia. Sabia? Sabia. Então, ela cresceu em 124 anos. Então é o prazo que as empresas têm para se desenvolver, não é isso? Mas se o senhor é o único caso aí na Bolsa Brasileira de pessoa que foi de engraxate a bilionário. E, não sei, eu sou o único que falam, né? Pode ser que tenham tido outros, né? E ao mesmo tempo, o senhor disse que qualquer um pode alcançar os resultados que o senhor alcançou investindo em ações. O senhor realmente acredita nisso? Eu tenho certeza. Se eu conseguir, por que uma pessoa agindo como eu não conseguiria? E depois eu tenho tido algumas questões, algumas perguntas, algumas indagações, o seguinte: Sr. Barsi, quando o senhor comprava ações da CESP, elas custavam 50 centavos. Hoje não tem mais ações de 50 centavos. Eu falei, bom, mas espera um pouco. Hoje você precisa considerar o seguinte: atualiza aqueles 50 centavos para o nível de hoje. Dá 31 e pouco. Né? Uma ação da Auren custa 14 reais. Então, hoje está melhor do que antigamente. Lamentavelmente, o poder aquisitivo do brasileiro foi cada vez mais se deteriorando. Ele não cresceu na mesma proporção que deveria ter crescido. O senhor recebeu aí mais de 1 milhão por dia nos últimos 2 anos aí em dividendos. Qual que é o seu sonho assim, que o senhor ainda quer realizar? Qual que é a meta que o senhor tem? Eu nunca esperava um dia ter uma retribuição como essa, né? Ela aconteceu e o que eu tenho feito é o seguinte: eu não olho para aquilo que eu recebo de dividendos naturalmente. Eu só vou avaliar na hora que eu vou fazer imposto de renda. Então, na hora que eu vou fazer imposto de renda, eu tenho uma relação do quanto eu ganhei em cada empresa. As empresas que pagam pouco, eu elimino e passo a deter outras. Né? Eu, por exemplo, eu estou me desfazendo de Eletrobras, devagar. Eu não estou vendendo, eu estou substituindo. Eu estou me desfazendo. Eu já me desfiz de Banco Itaú, de Itaúsa, tá correto? Me desfiz também de Ultrapar e estou me desfazendo também de Sabesp. Por quê? Porque esses papéis todos eles deixaram de pagar um bom dividendo. Então eu vejo no fim do ano quanto que eles geraram de dividendo. E eu vou para aquelas empresas que a relação é mais gratificante. Mas o senhor com certeza é o bilionário da Bolsa aí que mais é acessível para compartilhar informações com o investidor comum. Tá? Acho que não tem ninguém
no seu nível, que tem uma preocupação tão grande com a educação financeira no Brasil. Quando o senhor não estiver mais aqui, como é que o senhor gostaria de ser lembrado no Brasil? Olha, eu tenho procurado esclarecer o seguinte. Eu acho que no Brasil, a educação financeira, ela é colocada como uma coisa super importante, e tem a sua importância, claro, mas eu interpreto o seguinte: o cidadão que tem por hábito, né, ou por princípio, não gastar mais do que ele ganha, eu acho que ele está financeiramente educado. O que eu acho que o brasileiro precisa ter é cultura de investimento. Cultura de investimento, saber na mão de quem ele coloca o dinheiro. Isso é cultura de investimento. E para finalizar, Barsi, por favor, deixa um recado aí para o pessoal que está pensando em se inscrever no MBA Value Investing, que a gente abre a inscrição na semana que vem. A Bolsa tem divulgado que no instante em que as taxas de juros vieram para baixo, houveram o ingresso de muitos investidores do mercado. Eu acho que é uma inverdade. Para o mercado vieram muitos especuladores. A maioria tentando ganhar no curto prazo, na oscilação do mercado, que não é fácil, tá entendendo? Eu estou no mercado há 56 anos e não é fácil. O mercado hoje, por exemplo, ele te reporta uma dificuldade muito grande em você operar especulando. Você só vai perder dinheiro. As indicações que a gente tem, as informações que a gente tem, é que muito desses que fugiram da renda fixa, não é isso? E vieram para o mercado, muitos perderam muito dinheiro. Eu acho que investidores mesmo, ainda no Brasil, existe uma quantidade muito pequena, daqueles que pensam. E o trabalho que a Luiza vem desenvolvendo é exatamente esse, de mostrar uma cultura de investimento que sedimente o cidadão investir a médio e longo prazo. Perfeito, Barsi. Foi um prazer ter novamente a oportunidade de conversar com o senhor.